obrigada pela recepção sempre muito carinhosa com que sou recebida. É sempre uma partilha de estudos que nós fazemos, com o objetivo de termos um outro olhar sobre alguns temas, como o de hoje, e percebermos como é que um sentimento como a humildade, tão importante, diz-nos a doutrina espírita, pode influenciar também todo o nosso ser, enquanto pessoas agregado que somos de espírito, perispírito, corpo físico. Essa é também uma abordagem diferente, porque nós pensamos sempre nas virtudes como uma situação que, pronto, vai acontecendo. Olhamos para uma pessoa e dizemos ela é orgulhosa ou é humilde, às vezes de uma forma muito leve e muito com uma forma de pensar que não corresponde às vezes àquilo que efetivamente a pessoa é, porque estamos a ver apenas o exterior. Mas a humildade é uma virtude que tem que vir de dentro, tem que ser construída, tem que ser alicerçada a nós próprios. Não podemos estar a pensar, eu agora vou ser humilde, vou ter uma atitude humilde. Não é, isso aí não é humildade. A humildade é uma construção interior. E é também sobre essa perspectiva que nós trazemos esta reflexão. Então eu construí um conjunto fiz uma recolha de informação que tem esse objetivo, não é? E nós vamos explicando ao longo destas imagens. Espero que seja bom para vós, como foi para mim. Em princípio, em primeiro lugar, foi uma reflexão para mim própria. Atenção. Então, o que é? Muitas vezes as pessoas pensam, humilde, isso é uma forma de ser subserviente, mas não é. E não podemos confundir, porque humildade não é servidão. Não é servidão. É, sobretudo, independência, liberdade interior, que nasce das profundezas do espírito, que somos nós, apoiando-lhe a permanente renovação para o bem. Porque, e mais à frente vamos ver também, isto é uma fala de Emmanuel, do livro Pensamento e Vida, nós vamos perceber que é uma atitude que se vai construindo à medida que o ser se vai autoconhecendo. Se conhecer bem, vai perceber qual é a sua dimensão. Muitas vezes temos-nos em conta com uma dimensão bastante maior. Portanto, é bom nós colocarmos os pés bem assentes no chão, porque afinal a palavra humildade tem a origem, a própria palavra tem a origem em humus, e humus significa terra. Então, se nós tivermos os pés bem assentes na terra, nós percebemos qual é a nossa dimensão e a nossa ligação com a terra. Entendemos que nós somos seres em construção, que temos defeitos, temos falhas, também temos virtudes, também temos condições boas, mas estamos em crescimento. E, portanto, se nós nos dermos a nós próprios essa possibilidade de nos entendermos como ser frágeis, nós temos mais facilidade em nos relacionarmos connosco próprios, mas também nos relacionarmos com o outro, porque o outro também é um ser como nós e, portanto, tem as suas fragilidades. Por outro lado, também se nós tivermos ou construirmos esta virtude em nós, sabemos em que em determinados momentos temos que nos apoiar nos outros. Não é? Olha, por exemplo, eu agora não posso movimentar a mão direita, é um ótimo exemplo para mim. Também a paciência e aceitarmos-nos com esses condicionantes. Isso é de extrema importância, nós percebermos qual é a nossa verdadeira posição no lugar que estamos em evolução, em construção. Portanto, as imagens que eu normalmente escolhi são um pouco têm a ver com os assuntos que tenho em cada slide, porque nós aqui temos as leis da natureza não são subservientes. Portanto, a pessoa humilde também não é subserviente, não é? As leis não são subservientes aos desejos caprichosos da alma condicionada. Então, nós temos a liberdade de ser como achamos que devemos ser, no estado evolutivo em que estamos, e por isso, se tivermos uma atitude, ela não é necessariamente subserviência.
Mas há muita gente que às vezes coloca nesta posição, a posição da comparação. Todos nós temos coisas boas e coisas menos boas e temos áreas de conhecimento diversificadas. Portanto, se a pessoa é boa num lado ou numa área, pode não ser tão boa noutra área. Portanto, não tem que estar a fazer comparação, a não ser como exemplo. Então, se eu puder tirar exemplo, olha, eu gosto da forma como aquela pessoa está a fazer, ou a forma que eu gostaria de fazer como ela está a fazer, ou aquilo que ela está a fazer não me serve rigorosamente para nada, isso é uma observação, é uma constatação, não é uma crítica, é percebermos que às vezes aquilo que nos rodeia não é aquilo que nós gostamos. Mas também teremos que analisar se aquilo que nós estamos a observar não é aquilo que nós somos também. Porque muitas vezes, não é? A observação é... temos à frente, temos o reflexo daquilo que nós somos. E é bom perceber isso. E, portanto, termos a capacidade de avaliar, eu também serei assim ou não. E, portanto, a perceber se devemos fazer mudanças, não é? Portanto, aqui estava nitidamente a dizer que é melhor do que o outro. Isto, Joana de Ângeles faz esta observação e diz-nos: uma insignificante picada de um instrumento infectado interrompe uma vida esplendorosa e um ser triunfante. Modesto mosquito transmite vírus terríveis que devoram existências poderosas. Bastaria ligeira reflexão para a criatura humana dar-se conta da sua fraqueza ante as leis, ante as forças da vida e os fatores destrutivos que pululam em toda a parte. E é verdade, porque efetivamente nós temos-nos numa conta fantástica, mas qualquer destas situações abanam a nossa vida, ou podem criar situações adversas. Então nós somos seres frágeis mesmo, e estamos num conjunto interligados com tudo, com a natureza, com os outros seres que habitam também o planeta, e estamos interligados com todos, até pelo pensamento, e nós sabemos que essas energias se cruzam, se interagem. Então, a reflexão de Joana de Ângeles, este também no livro Seja Feliz Hoje. E se nós olharmos, nesta imagem, se nós olharmos para o céu, para as estrelas, também percebemos, certamente, qual é a nossa verdadeira dimensão. Não é? É tudo tão grandioso e nós somos pequeninos, não é? Perante tanta beleza. E ela também nos diz neste livro de Orações Evangélicas: olha ao firmamento e faz um paralelo. As estrelas faiscantes e tu compreenderás o valor da humildade. Então é colocarmos-nos realmente com os pés bem assentes e ver quanta beleza nos rodeia, e nós também somos seres belos, se quisermos, e Deus colocou-nos exatamente para nós crescermos, para nós evoluirmos, para virmos a ser melhores, e é esse o nosso papel na Terra, nesta vida. E quando nós olhamos para aqui, para esta imagem, sabemos e vemos aquilo que está flutuante, mas a parte que está flutuante, a parte que está no cimo, é uma pequenina parte, muito, muito pequenina, em comparação com tudo o resto que está submerso. Então esta imagem também pode nos fazer refletir, para nós percebermos que quando nós olhamos para nós, neste autoconhecimento que se torna fundamental, nós só vimos aquela parte que está exterior. Nós não sabemos, não temos capacidade para analisar o que está submerso, o que está dentro. As nossas potencialidades muitas vezes não são tidas em conta por nós próprios. Ou então achamos que tudo aquilo que está, que é bem visível, é tudo, mas não. Nós temos um passado, somos seres integrais, com um passado integral, com um historial de múltiplas vidas, e por isso é importante nós percebermos e tentarmos conhecer-nos mais profundamente. Conhecer alguma dessas, nunca conhecemos totalmente, mas conhecer um pouquinho dessa parte que está submersa em nós, que
está adormecida ou que nós não queremos ver, porque temos sempre várias imagens. É aquilo que eu penso que sou, aquilo que o outro me vê, ou que pensa que eu sou e que também não corresponde nada à verdade. Portanto, o autoconhecimento é fundamental e isso a doutrina espírita chama a atenção para esse aspecto muito importante de nós buscarmos no conhecimento o autoconhecimento. Ainda que só o conhecimento não chegue, porque é importante que a pessoa tire do conhecimento a parte mais importante para trazer para a sua vida diária e perceba e analise em que é que pode mudar. Eu vou passar um vídeo, são uns quantos minutos, já tem algum tempo, mas mostra exatamente esse aspecto, a importância que é nós colocarmos fora de nós, muitas vezes, para nos observarmos. Se eu tivesse a observar como é que eu atuo, como é que eu me veria, ou o que é que eu veria, e portanto é sob essa perspectiva que eu vou passar o vídeo. E se nós tivéssemos uma câmara todo o dia a acompanhar-nos e pudéssemos ver o filme à noite, como é que seria? Será que gostaríamos daquilo que iríamos ver? É um pouco isso que nos convida a fazer no Evangelho segundo o Espiritismo, é analisar à noite como é que foi o nosso dia, como é que conseguimos passar, o que é que pensámos, como procedemos, etc. E nós realmente não fazemos muito isso. Eu, pelo menos, acho que eu não faço todos os dias. Faço às vezes algumas avaliações, mas não todos os dias. Isso não faço. Então, é importante este autoconhecimento, este perceber as potencialidades que temos nas nossas mãos e muitas vezes deixamos andar, pura e simplesmente. Ou então há aquelas pessoas que dizem que põem tudo nas mãos de Deus, porque acham que isso é que é ser humilde. Não, nós somos construtores do nosso destino e é importante nós percebermos isso. Então, estuda a si mesmo, diz-nos Emmanuel, observando que o autoconhecimento traz humildade e sem humildade é impossível ser feliz. Aquele impossível ser feliz eu sublinhei, está no livro Sinal Verde. O livro é de André Luiz, mas ele faz o prefácio é de Emmanuel e há um outro slide mais à frente que eu escolhi também para completar este. Então, começar de novo, por onde? Por dentro. Não é começar de novo com atitudes exteriores, começar de novo com interiorização, com reflexão, com a tentativa de melhorar aquilo que nós achamos que está menos bem. E à medida que vamos conhecendo, também percebemos que algumas coisas que achávamos que estávamos bem, afinal não estávamos tão bem. E, portanto, vamos tentando melhorar. É assim mesmo, é o processo de construção. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 6, capítulo 7, diz: aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequeno como esta criança, esse será o maior no reino dos céus. Aqui, claro que a criança será o símbolo da pureza de coração, é isso que Jesus queria dizer, não é? Simples e puro de coração. Nós temos dificuldade em ser assim, porque temos realmente muitas vidas anteriores, muita situação acumulada e a mudança torna-se vagarosa, desculpem, e portanto terá que ser com vontade, com esforço que a vamos construindo essa mudança. Também Joana de Ângelos, neste Reflexões sobre a Humildade, no livro Seja Feliz Hoje, faz-te acessível e atento para aprender com os pobres de espírito a forma de enriquecer-se de humildade e de paz. E atenção que os pobres de espírito não são os coitadinhos, são aqueles que têm consciência de si mesmo, são aqueles que têm liberdade para fazer e para acontecer, sem estarem presos a conceitos, a preconceitos ou preconceitos de situações que já estão fartas de dar mau resultado, ou que a pessoa percebe, mas não tem coragem de mudar porque parece mal. E resiste a fazer essas mudanças. E diz-nos: afeiçoa-te ao anonimato, não deixando sinais do bem que faças, a fim de que não sejas exaltado, qual ocorre com muitos fúteis e irresponsáveis, que são louvados e bajulados sem mérito
real. Eu uma vez ouvi uma palestra de um estudante não, ele já está nas neurociências, portanto já fez o doutoramento, que esteve num encontro, João qualquer coisa, não me lembro o resto do nome, e ele falava da caridade e dizia uma coisa que eu fixei, que achei muito interessante. Muitas vezes as pessoas praticam caridade para mostrar. Caridade e humildade estão ligadas. E não é uma forma de se exibirem, muitas vezes, e porque não está dentro delas. Na realidade, não interiorizaram, é mais posterior. E isso acontece até em situações em que as pessoas constroem até grandes obras. Há sempre qualquer coisa de bom que se tira, não é? A obra pode ter uma finalidade boa, mas aquilo que esteve no íntimo de quem construiu pode não ser exatamente a caridade em primeiro lugar, mas sim o desejo de se mostrar, deixar o nome, de se exaltar, digamos assim. É importante nós percebermos isso. João, eu não me lembro, agora não consigo pensar no nome do Senhor. Então, nesta imagem, mostra realmente que há aqui um exterior, uma amostragem, não é? Ele queria calçar a sandália da humildade, ele tinha a sandália da humildade e só porque tinha, já era humilde, não é assim? A humildade é uma situação interna, não tem estes aspectos exteriores. Ora, eu trago este apontamento, são 3 slides, para falar de um senhor que, Hermínio Miranda, tem um livro sobre a vida dele. Porquê? Porque ele é muito conhecido, é cientista, George Washington Carver, foi um grande cientista. Creio que nasceu em 1864, mas alguns dizem 65, não se sabe bem, porque o registro não é assim tão certo. Teve uma vida incrível, de adversidade, filho de escravos, num tempo em que a escravatura estava no seu auge, e tudo aquilo que ele desenvolveu que ele lutou para conseguir superar todas essas adversidades, é de um exemplo incrível. E ele, sendo negro, e sendo sempre hostilizado por ser negro, inclusive nos estudos que tentou fazer, ele nunca se deixou bater, nunca se deixou bater pela humilhação, porque humildade e humilhação são coisas que às vezes se confundem. Há pessoas que se sentem humilhadas e depois têm muita dificuldade em ser humildes, exatamente porque têm essa retaguarda, mas ele nunca permitiu que isso travasse aquilo que era o objetivo dele. Fez estudos na área da biologia, da agronomia e tem aspectos muito interessantes. Já cientista, ele dizia que fazia prece antes, durante e após as suas investigações em laboratório. E depois, para testar se aquilo que estava a encontrar tinha efetivamente efeito, ele ia junto dos agricultores, visitava os agricultores e ia perceber se efetivamente estava a ter o efeito que ele tinha estudado. É um exemplo. E esta fala que está ali, vivemos numa época de escassos heróis e nós precisamos deles para ver como é a grandeza, especialmente a maior delas, a da humildade, é do autor Hermínio Miranda. A origem da foto eu tirei da Wikipédia e o livro que o Hermínio escreve sobre ele é este, Negritude e Genialidade. Mas antes de ter este nome, o mesmo livro tinha um outro título, que é O Pequeno Laboratório de Deus. Então este senhor, George Washington Carver, que viveu entre 1864-65 e 1943, não cortejou a fama, não abusou a glória
não buscou a glória e jamais cogitou de passar por herói. Quis apenas viver o sonho bom de servir à sua gente e ao seu tempo, convicto de que, ao enviá-lo para a vida, Deus tinha planos a respeito dele. Ele diz isso, são palavras dele. E eu retirei ainda, porque uma vez ele foi convidado a escrever em carta, como é que ele orava. E ele fê-lo desta forma, está na página 181 deste livro. Minhas preces parecem mais uma atitude de qualquer outra coisa, diz ele. Faço poucas orações com os lábios, mas peço silenciosa e diariamente ao grande Criador e frequentemente, muitas vezes ao dia, que me permita falar com Ele através dos 3 grandes reinos do mundo que Ele criou: reino mineral, reino vegetal, reino animal, para compreender as relações entre eles, nossas relações com eles e para com o grande Deus que nos fez a todos. A oração não tem necessariamente que ser da boca, aliás, não deve ser da boca, deve ser interior, deve ser sentido, e o ato em si, o viver e tirar e aplicar as potencialidades também é uma forma de prece. Prece porque estamos cá exatamente para a construção, somos co-criadores e sob esse ponto de vista o viver e trabalhar com afinco, com interesse, com entrega, seja em que área for, a área em que a pessoa está, essa é uma forma de prece. E dizia, peço-lhe diariamente e às vezes de momento em momento que me conceda sabedoria, compreensão e forças físicas para realizar a sua vontade. Foi aquilo que ele escreveu, como ele orava. E eu achei muito interessante a trazer, porque um grande cientista, e com humildade, ele dizia que se recebia, falava com Deus e recebia respostas. Então elas vinham pela inspiração, pela intuição, exatamente porque ele se entregava. Ele sabia que tinha que fazer a sua cota de trabalho, mas deixava também e entregava para que, através dele, pudesse Deus atuar naquilo que ele estava a construir. E tem realmente, vale a pena ir consultar, também está disponível na net, e a vida dele. Então, voltando àquele livro do Sinal Verde, a Emmanuel no prefácio diz-nos ainda: a humildade é um anjo mudo, porque ele está sempre a ajudar-nos, e a humildade está sempre a ajudar-nos quando ela existe, e de todo o livro se depreende que é esse anjo o guarda de trânsito das nossas relações no lar, na rua, na oficina ou no escritório, no campo ou no laboratório, porque o livro tem uma série de indicações, de conselhos para que a pessoa possa seguir nestas várias variantes em que nós nos situamos. É ele o anjo mudo da humildade que mantém sempre aberto o sinal verde da felicidade na nossa passagem pelas ruas e estradas da terra. Ora, se nós não sairmos do círculo vicioso, então, se não mudarmos, voltamos e temos que repetir tudo. Repetir, às vezes, com condições menos favoráveis, não é? Porque nós não mudamos o suficiente. Então, é importante fazer essa mudança na nossa construção. Não temos que estar a divulgá-la, cada um tem que fazer a sua parte nesse dia-a-dia. A carência de humildade, diz-nos também em Pensamento e Vida, que no fundo é reconhecimento da nossa pequenez diante do universo, surgem na alma humana doentios enquistamentos de sentimento. Eu sublinhei, porque isto tem a ver com aquilo que vamos a passar a seguir. Quais sejam o orgulho e a cobiça, o egoísmo e a vaidade, que se responsabilizam pela discórdia e pela delinquência em todas as direções. Ora, na questão 785 do Livro dos Espíritos, diz-nos que as grandes chagas da humanidade são exatamente o egoísmo e o orgulho. No outro ponto, ao contrário, estas são as situações adversas, nós temos a caridade e a humildade. Então, se
na realidade há falta dessa humildade e dessa caridade em nós, quer dizer que nós não estamos em equilíbrio com as forças cósmicas. Nós não estamos em equilíbrio com as leis de Deus. E quando nós não estamos em equilíbrio, desequilibramos aquilo que nós fazemos ao planeta, não é? Quando estragamos, porque pensamos que deitamos para fora lixo e outras coisas mais que destruímos no planeta, parece que é fora, mas não, nós estamos dentro. Então, se nós desarmonizamos no planeta, ele desarmoniza também. Portanto, temos os efeitos que nós todos estamos a sentir. Por outro lado, se nós nos desarmonizamos em nós mesmos, e já vimos desarmonizados porque somos seres imperfeitos, e, portanto, na imperfeição, nos seres imperfeitos, na imperfeição dos caracteres, estão lá exatamente o orgulho e o egoísmo como características do ser imperfeito. Todos nós temos essa má parte, então temos de tentar ter menos para mantermos esse equilíbrio em nós. Quando surge a carência de humildade, nós temos esses enquistamentos do sentimento, que, em termos energéticos, podem produzir bloqueios nos nossos canais energéticos, e isso traz doença. Então, vamos recordar algumas coisas, não só daquilo que a doutrina nos diz, como também de estudos que existem, de médicos espíritas, e que nós, na nossa simplicidade, porque não somos leigos da matéria, mas tentamos trazer uma abordagem simples para nós entendermos, pelo menos para mim, trazemos esses dados para nós percebermos como tudo está interligado em nós. Então, recordando, nós somos três coisas, que são espírito, perispírito e corpo físico, estamos encarnados, certo? Toda a gente sabe isto. Depois, portanto, a alma ou espírito, princípio inteligente, que abriga o pensamento, a vontade e o senso moral. Depois temos o perispírito, que é um envoltório fluídico, leve, imponderável, servindo de liame e de intermediário entre o espírito e o corpo. E o corpo, envoltório material, que coloca o espírito em relação com o mundo exterior. Portanto, esta é básico. Então, temos aqui outra imagem que nos dá a ligação, interface entre espírito e perispírito, e entre o perispírito e o corpo físico. Portanto, o espírito atua através do seu corpo espiritual no mundo físico, através do corpo físico. E temos os centros de força que atravessam todas as camadas, até ao duplo etérico, que é aquela camada energética, e se intercomunicam com os plexos correspondentes ao corpo físico. Ou seja, nós sabemos, porque quando vamos ao passe, sabemos que o passe harmoniza os nossos centros de força energeticamente, e que nos centros, na localização dos principais e dos secundários, mas vamos falar dos principais centros de força, na mesma ligação existem os plexos nervosos do corpo físico. Esta imagem mostra aqui, eu retirei-a deste médico, Décio Iandoli Júnior, diz-nos que, ele põe esta imagem, que o espírito é o presidente de uma empresa, que somos nós, não é? E que esse presidente, que é o espírito, atua através do seu corpo espiritual, que é o perispírito, certo? Ali. Atua. Passa através da interface, ver se eu consigo, da interface físico-etérica, através do duplo etérico, que é a porção perispiritual, ou seja, a porção do perispírito mais próxima à dimensão física, através dos centros de força, passa e atua da forma a que passa para os plexos nervosos, que é o sistema nervoso central do nosso corpo físico. A partir daí, do sistema nervoso central, através de impulsos elétricos, passa para o sistema endócrino. Toda a gente sabe o que é o sistema endócrino, porque as pessoas vão às especialidades exatamente porque têm esta ou aquela dificuldade. Então passa para o sistema endócrino e depois, através de substâncias químicas, atinge as células. Ora bem,
quando as pessoas estão em desequilíbrio, muitas vezes têm que recorrer à farmacologia para tomar determinado tipo de substâncias que vão equilibrar aquilo que efetivamente o nosso corpo não consegue produzir. Mas quem é que comanda o corpo? É exatamente o espírito, que é o presidente. Eu retirei fiz este esquema de uma forma muito simples, porque trouxe daquilo que o Dr. Décio põe naquele livro, Da Alma ao Corpo Físico, e tirei este esquema para percebermos melhor como é que as situações, de uma forma simples, não é? Porque eu não sou da área. Temos ali o Dr. Ben, que é especialista, que é médico. Então, cá temos novamente os chakras, os principais, portanto, associados ao corpo físico, por meio de plexo nervoso e de uma glândula endócrina. Há 7 chakras principais e vários secundários. Junto a cada chakra, um plexo nervoso e depois uma glândula endócrina. Ora, também nos diz que os estímulos energéticos vindos do espírito, aquele esquema eu vou pôr mais à frente, vou repetir. Os estímulos energéticos vindos do espírito para o corpo chegam primeiro ao sistema nervoso central, e em seguida passam para as glândulas endócrinas. Então temos novamente, isto é uma repetiçãozinha, os centros de força, através do duplo etérico, depois um centro de força, aqui temos, não é? O centro, o chakra, um centro de força no dizer de André Luiz, tem um plexo associado no corpo físico e depois partem então todas as emanações para as várias glândulas que estão agregadas. Então temos perispírito duplo etérico, a parte energética, depois o plexo no corpo físico e o corpo físico para as glândulas endócrinas. É uma continuação do esquema anterior. Ora, ver onde é que isto tem ligação. O sistema nervoso, qual é a função? Tem por função a percepção, recepção e transmissão dos estímulos a diversas partes do corpo. É através do sistema nervoso que se conduzem os estímulos energéticos vindos do espírito para o corpo. Está tudo interligado. Então, no livro dos espíritos, nas questões 140 e 140A, foi perguntado por Kardec aos espíritos: estará a alma subdividida em tantas partes quantos são os músculos, presidindo cada uma às diferentes funções do corpo? E os espíritos responderam: o espírito é indivisível, transmite o movimento aos órgãos através do elemento de ligação que é o perispírito, sem por isso se dividir. A alma atua por meio dos órgãos. Estes são animados pelo fluido vital que se reparte entre eles com mais abundância nos que são os centros ou focos de movimento. Tá? Também. E, completando, André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, diz-nos: cada centro de força exigirá absoluta harmonia perante as leis divinas que nos regem, a fim de que possamos ascender no rumo do perfeito equilíbrio. Ora, se exige absoluta harmonia, quer dizer que quando não está em harmonia, nós temos problemas que depois se repercutem. Tá? Então, vamos lá. Voltamos ao esquema. Então, da nossa empresa, cada um tem a sua para gerir. O espírito é o presidente, o perispírito serve de forma de manifestação do espírito. Depois, na parte mais etérica, mais próxima ao corpo físico, temos o duplo etérico, que é a porção perispiritual mais próxima à dimensão física, através dos centros de força ou chakras, que interage e que
aciona os mecanismos através dos plexos nervosos que formam o sistema nervoso central, que, por sua vez, por impulsos elétricos, atingem o sistema endócrino e que, através de substâncias químicas, atinge as células. Quando nós estamos em harmonia, o nosso corpo repercute essa harmonia em saúde, sempre que o nosso desequilíbrio acontece. E tudo aquilo que nós sentimos, tudo aquilo que nós construímos em nós, pensamos, tem repercussões através deste sistema, digamos assim, interação, espírito, corpo espiritual, corpo somático, corpo físico. Então, também voltamos a repetir aqui, com uma imagem um bocadinho diferente daquele que é ele, só ele, e estamos num tempo em que o individualismo está muito presente. Esquecemos que somos um todo, que somos um coletivo, que tudo está ligado com tudo, que influenciamos os ambientes onde nós nos movimentamos, temos responsabilidades por aí, estamos em crescimento, estamos num tempo de amadurecimento, precisamos de ser mais maturos psicologicamente e ter consciência de que somos co-criadores e que acionamos os mecanismos no conjunto, no universo. Não é eu estou na minha casa, posso pensar e sentir aquilo que quiser, não. Porque aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, esteja onde estiver, eu estou conectada com o universo, com as leis cósmicas e, portanto, influenciam-me a mim, mas também tudo aquilo que gira no universo. Então, temos responsabilidades. Então, voltamos a pôr isto que está em Pensamento e Vida. A carência de humildade é a virtude mais importante, que no fundo é reconhecimento da nossa pequenez diante do universo, surgem na alma humana doentios enquistamentos de sentimento, quais sejam o orgulho e a cobiça, o egoísmo e a vaidade, que se responsabilizam pela discórdia e pela delinquência em todas as direções. Ora, depois há um outro estudo de um médico que eu gostei, neste livro, O Cérebro Triuno ao Serviço do Espírito, na terceira parte. Ele é psiquiatra e vai buscar exatamente a ligação da humildade, que tem origem na palavra humus, terra, vai buscar e vai fazer essa ligação com o primeiro chakra, que é o chakra da raiz, ou básico, que tem como função principal nos conectar com a terra ou com o humus. É responsável pelo quanto de energia física que nos alimenta à vontade de permanecer na realidade material. E enquanto a nossa realidade material é transitória, mas enquanto cá estamos é porque tem um propósito, tem um objetivo. O objetivo é que nós aprendamos a ser melhores. Então, fazer a nossa parte no processo. E diz-nos, o humus de que somos constituídos é o mesmo que semanticamente forma a palavra humanidade. Somos humanos porque constituídos de humus. Portanto, a palavra semanticamente é relativa ao significado. Então, eu pus a imagem do cérebro triuno porque o cérebro tem as várias partes e o livro explica as várias partes e a evolução do cérebro ao longo dos tempos. E continua dizendo-nos, humildade é a primeira virtude, a mais importante do início da caminhada, pois é ela que possibilita não nos sentirmos mais do que somos. Dá-nos o senso da nossa real dimensão. Por isso, humilde é a pessoa que possui a lucidez da sua natureza mais básica, a que nasce da terra. O autoconhecimento é desafiador nesse nível, porque sem humildade o indivíduo não se reconhece na sua totalidade, tendendo a negar as suas características mais primitivas. E se nós não nos conhecermos na nossa realidade, não admitimos falhas, não admitimos que temos fragilidades,
e temos que conviver com elas e tentar superá-las, mas não é anulá-las, porque nós não podemos anular as situações, nós temos que fazer mudança, transmutar aquilo que está mal em coisas boas, e isso é um processo de humildade. Um exemplo disso são indivíduos muito intelectualizados que normalmente são muito vaidosos. Isso não tem a ver com conhecimento intelectual, porque a maturidade emocional não tem a ver com conhecimento intelectual. Aliás, a vaidade intelectual é a pior de todas e a mais indigesta para a convivência. Não é? São aquelas pessoas que só por terem conhecimento acham que são muito mais que os outros. E já nos dizia o Gandhi que o dinheiro faz homens ricos, o conhecimento faz homens sábios e a humildade faz grandes homens. É aquilo que devemos realmente manter em nós, estas ideias. Embora portadoras de uma inteligência avançada, essas pessoas têm um funcionamento emocional infantil e são pouco desenvolvidas espiritualmente. Portanto, as duas coisas, desculpem, andei aqui muito para a frente, estou a acabar. Encontraremos aí igualmente os conhecidos articuladores da corrupção na política, os que têm habilidade de discursos empolgantes capazes de hipnotizar multidões. A humildade é a única virtude que capacita a pessoa a reconhecer-se responsável por que tenha de bom ou de ruim. E, portanto, temos que ter cuidado com o ego, porque nós, personas encarnadas, temos o ego, não é? E temos uma desconexão entre o ego e o self, entre a persona, a personalidade, que somos agora, e a individualidade, que é o conjunto de tudo aquilo por que já passámos e que já construímos. Então, esta dissociação leva-nos a um grande desequilíbrio. Então, para terminar, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 1, do capítulo 7, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Não porque são pobres e imaturos, não. São responsáveis e têm essa responsabilidade no seu conhecimento, bem vincadas na sua atuação da vida. Esse é que é o caminho. Então, bibliografia que trouxe é esta que está aqui. E, portanto, Pensamento e Vida, Sejas Feliz Hoje, Florações Evangélicas, A Negritude, O Sinal Verde, o Evangelho, da Alma ao Corpo Físico, Energia dos Chakras, o Livro dos Espíritos, Entre a Terra e o Céu e o Cérebro Triuno.